Vou repetir, não acredita em profeta que não tem obediência pastoral. Não acredita em mulher de Deus que entrega manto, mas não obedece pastor. Pastor, mas Deus me revelou no monte. Mas se o teu culto de doutrina Deus não fala contigo, não foi Deus, foi o diabo. É isso. Falso profeta odeia isso aqui. Agora você deu aleluia, então melhor agora. Então. Experiência que vem de Deus é de baixo para cima. Primeiro eu obedeço quem eu vejo, para depois discernir voz de quem nunca vi. Manda isso aqui para alguém. Reino de Deus trabalha com uma linha de pensamento só. E qual é a linha de raciocínio do reino? Qual é? Arrependimento e conversão. Acabou, só isso. Ué, mas não pode mudar o ano da provisão? Não, o reino é convertei-vos e arrependei-vos. Por que eu dou meu dízimo? Eu demorei muitos anos para me tornar um dizimista na igreja. E eu demorei porque eu não entendi o princípio de redenção. Eu decidi escrever 10 pontos de por que eu dou meu dízimo pro Senhor. Diz a Deus que eu confio nele. Cria margem na minha vida para que Deus preencha. Me lembra que eu não sou a minha fonte. Conecta o meu dinheiro a um propósito do reino. Dá ao meu trabalho significância eterna. Transforma o meu dinheiro em semente. Quebra a ganância e a autossuficiência do meu coração. Deixa tudo na minha vida saber que Deus é o primeiro. Provê para a casa do Senhor. Gratidão. Me lembro que tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Inclusive eu, minha casa e a minha família. Só que para todo rebelde ser aceito, ele precisa de gente com mente fraca como ele. Então ele arma uma lista e começa a mandar convite para os traidores se reunir a ele. Ele chama Joabe e Joabe aceita. Ele chama Simei e Simei aceita. Ele chama Abiatar, Abiatar aceita. Mas quando ele manda a carta com um laço para Natan, Natan rejeita. Por que Natan não aceita, pastor? Porque no meio de todo traidor sempre tem alguém que é fiel. Você não precisa de um monte do seu lado. Você só precisa de um de verdade. Porque um de verdade vale mais do que 10 de mentira. Valeu. Natan diz, eu não vou denunciar, eu não vou trair Davi. Agora pega aqui, Natan, meu pai Joel, não é esses amigos de mentira como o do nosso século. Natan é amigo de verdade. Porque os amigos de hoje é assim, falaram mal de você. Quem falou? Não posso falar para não me comprometer, mas tô sendo teu amigo, fica ligado porque estão falando de você. Isso é amigo de hoje. Mas Natan não, Natan é amigo de verdade. Quando monta a rebelião, ele vai no palácio de Davi e diz, Davi, rebeliaram. Davi quem? Joabe, Simei, Aitofel, Abiatar. Ele dá o nome de todo mundo. Por que ele dá o nome de todo mundo? Porque quem é de verdade não tem medo de botar a cabeça no prato por causa da verdade. Aí Davi diz, todos eles traíram contra mim? Mas só que Davi tá velho, mas não tá morto. Doente, mas não tá morto. Não fala sobre o dízimo. É verdade. E aí, o dízimo é bíblico? Não é? Primeiro, o dízimo é bíblico. Ah, mas no Novo Testamento não fala tanto de dízimo, mas fala. Mateus 23 vai falar do dízimo. Hebreus 8 vai falar do dízimo. Tá bom, Jacques, mas e a igreja primitiva? Eles não falavam do dízimo, é claro, é. A Bíblia diz que eles traziam tudo. A palavra dízimo vem de dízimo, a 10ª parte. Aí eu te pergunto, como é que você vai falar de dízimo para quem dá tudo? Eles davam era tudo, irmão. É verdade. Porque essa 10ª parte é importante. A pessoa fala assim, ó, eu não dou dízimo. Ok, mas quando você vai no restaurante top, que você termina o jantar, a primeira coisa que o garçom pede, a conta e os 10%. Você tá dizimando lá, ué. É verdade. Cada almoço você vai, cada jantar que você vai, você deixa seu dízimo lá. Ah, mas e se eu der o dízimo aqui, o pastor roubar o dinheiro, comprar carro, comprar mansão? Aí já não é problema seu. É verdade. Porque no final das contas, quem vai prestar conta com Deus não é você, é Ele. O seu papel é só entregar. E na verdade, dízimo não se entrega, dízimo não se paga, dízimo se devolve. Sim. Quando você abre uma maçã lá dentro, não tem uma semente? Sim. Quando você abre uma pera lá dentro, tem uma semente. Você pega a semente e devolve para a terra. Sim. O dízimo é isso, é você tirar a semente que está dentro daquilo que você ganhou e devolver para aquele que te deu saúde para trabalhar, força para inteligência intelectual para envolver. Verdade. E outra coisa, a Bíblia diz lá em Malaquias, né? Repreenderei o devorador, o cortador, o migrador. E a gente acha que dar o dízimo é para Deus proteger os nossos bens. Sim. É para Deus proteger seu carro, proteger sua casa. O dízimo é para proteger o seu coração da avareza. Que isso? É para proteger o seu coração da avareza. Porque eu te pergunto, Thiago, se você não consegue tirar uma parte,
e devolver para Deus, significa que você não está pronto para governar o todo. E dízimo não tem a ver só com os 10% que você devolve. Sim. Tem a ver também com os 90% que Deus deixa com você para você administrar. Só que para todo rebelde ser aceito, ele precisa de gente com mente fraca como ele. Então ele arma uma lista e começa a mandar convite para os traidores se reunir a ele. Ele chama Joabe, Joabe aceita. Ele chama Simei, Simei aceita. Ele chama Abiatar, Abiatar aceita. Mas quando ele manda a carta com um laço para Natan, Natan rejeita. Por que Natan não aceita, pastor? Porque no meio de todo traidor sempre tem alguém que é fiel. Você não precisa de um monte do seu lado. Você só precisa de um de verdade. Porque um de verdade vale mais do que 10 de mentira. Valeu. Natan diz: eu não vou denunciar, eu não vou trair Davi. Agora pega aqui. Natan, meu pai Joel, não é esses amigos de mentira como do nosso século. Natan é amigo de verdade. Porque os amigos de hoje é assim: falaram mal de você. Quem falou? Não posso falar para não me comprometer, mas tô sendo teu amigo, fica ligado porque estão falando de você. Isso é amigo de hoje. Mas Natan não, Natan é amigo de verdade. Quando monta a rebelião, ele vai no palácio de Davi e diz: Davi, rebeliaram. Davi quem? Joabe, Simei, Aitofel, Abiatar. Ele dá o nome de todo mundo. Por que ele dá o nome de todo mundo? Porque quem é de verdade não tem medo de botar a cabeça no prato por causa da verdade. Aí Davi diz: todos eles traíram contra mim? Mas só que Davi tá velho, mas não tá morto. Doente, mas não tá morto. Quem não é dizimista não deve exercer função na igreja. Êxodo 18, 21, o primeiro conselho dado para alguém que queria auxiliar foi: pegue homens que aborreçam a avareza. Porque a questão não está se eu deixo de entregar ou se eu entrego. A questão está na motivação que eu não faço. Eu não entrego por quê? Porque eu sou avarento. Eu não entrego por quê? Porque eu não concordo. Olha, se não concordo, está em discordância com a liderança. Se eu estou em discordância com a minha liderança, como é que eu vou compactuar junto? Como é que eu vou participar desse governo? Então aí já é um princípio de autoridade que está sendo quebrado. Então vai além do entregar o dízimo. Por isso que quem não entrega dízimo não deve exercer função na igreja. Agora o senhor foi claro. E vou mais além. Samuel era sacerdote, profeta e juiz. E a Bíblia diz: e os filhos de Samuel não andaram no caminho do Senhor. Por quê? Porque amaram a avareza. Então, avarento não pode participar. Paulo disse em 2 de Timóteo, capítulo 3, muito claro, que o bispo não pode ser avarento, dado a avareza. Pastor não foi feito, ou Deus não colocou o pastor na sua vida para ser teu amiguinho, teu coleguinha. O pastor que Deus coloca na nossa vida é o homem que Deus colocou na minha, na sua, nas nossas vidas, para extrair de nós tudo que nós temos e a gente não conseguiu ver. O pastor viu. Então tem coisa que o pastor vê que a pessoa não vê e ele cobra. Por isso que às vezes o pastor vai pegar duro. Aí quem é Nutella cai fora. Por isso que às vezes o pastor pega pesado. Não é porque o pastor quer mal, é porque ele quer transformação. Carvão só vira diamante na pressão, na pancada do ar. Não tem como virar diamante passando a mãozinha no carvão. O problema de uma fatia da nossa geração que querem ser diamante, mas com a mãozinha em cima do carvão. Não vira. Vão ser eterno carvão, não vai virar diamante nunca. E aí quando o pastor confronta, é ruim. Quando o pastor chama atenção, não presta. Quando o pastor bate de frente para mudança, não estou falando de pessoal, mas de mudança, não, ele está com marcação comigo. Aí sai da igreja, briga, discute. Vou falar uma coisa. Quando seu time de futebol perde, a gente para de torcer pelo time? Não. Quando o seu patrão chama a sua atenção, você perde conta e vai embora? Também não. Porque quando o seu líder te confronta, você quer espirrar, você quer ir embora. Isso fala muito de quem, mais do que de quem está recebendo, do que de quem está confrontando. Pastor, como que eu sei que uma igreja é de Deus? Primeiro, se você entrou nela, não tem doutrina, não é igreja. Igreja sem doutrina é shopping. Se você for numa igreja, passar um mês lá, ninguém te confrontar, ninguém falar da vida moral, ninguém falar do céu e do inferno, ninguém falar de família, vaza, não é igreja. Sabe o que estão fazendo? Estão tirando a característica de uma igreja espiritual para criar uma igreja social. Para o culto deixar de ser espiritual e passar a ser um culto legal. Porque aí as pessoas dizem: nossa, a iluminação é perfeita, o som é top, nossa, que lanchonete, meu Deus, que estacionamento, que telão, e isso e aquilo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: quando vós vos reunis, um tem salmo, o outro tem doutrina,
o outro tem revelação, o outro tem profecia. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Diga para ele assim: culto